Bom dia, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 9. Isaías 9. O advento e o poder do Messias. Advento é a vinda, e o poder é o poder dele, é a força, é o que ele pode fazer. Amém? Diz assim o versículo 1: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. A terra estava angustiada. Desde quando? Desde o pecado. Não será escurecida de uma vez. A ideia do entenebrecida é assim: não ficará totalmente em trevas, sem luz nenhuma. Ele envileceu nos primeiros anos. Como que Deus tornou a terra má? Não é porque Deus fez ela porque Ele queria, mas conforme o pecado foi entrando, é igual luz. O que é trevas? Ausência de luz. E muito pecado? Ausência de Deus, afastamento. Nós vimos a transgressão na quarta-feira. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A terra toda foi ficando envilecida, se tornando má, vil. A terra foi se tornando má. Então, ele envileceu nos primeiros anos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, aonde que tem essa expressão? Nos últimos dias nos falou através do Filho. Hebreus capítulo 1 fala: mas nos últimos dias, quais são os últimos dias definidos pela Bíblia? A primeira vinda de Cristo. E aí então ele fala: mas nos últimos, confirmando a palavra de Hebreus, a enobreceu, tornou a terra nobre novamente, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Quando fala essas palavras, o que remete a gente? Por que a Galileia se tornou famosa? Quem passou por lá? Quem morou lá? Jesus. Então, está falando antes e depois de Cristo. É a divisão, esse versículo. E o 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Estava tudo, lembra? Envelhecido, a terra estava quase ficando totalmente escura. Mas aí eles não viram uma chama pequenininha. O versículo fala: viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu. Ou seja, a luz foi brilhando e foi alcançando até os que estavam na sombra da morte. Não é que simplesmente clareou um pouquinho. Resplandeceu, a luz alcançou e foi além. Aí o versículo 6. Por quê? Um menino nos nasceu, por causa de uma criança que veio a essa terra. Um filho se nos deu. Uma geração, um descendente foi dado aos seres humanos. Descendente da onde? Direto do céu. Direto do trono de luz, do trono de Deus. A gente sabe em Apocalipse que a cidade celestial, Jerusalém, não precisa de luz. Ela não precisa de fogo, nada. Por quê? Porque o próprio Deus ilumina a cidade, não é assim? E um descendente desse veio. Quem é o descendente? É o próprio Filho de Deus. Então, esse Filho de luz se nos deu. E o principado é o governo. O principado está sobre os seus ombros, ou seja, essa responsabilidade é dele. Assim como existe um principado sobre cada chefe de família, sobre cada ministro, existe um governo que está sobre os seus ombros. E Jesus pegou o principado dele, colocou em seus ombros, assumiu e foi completo. De que maneira? O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Sabe o que significa a palavra maravilhoso? É a mesma ideia do Antigo Testamento dos milagres que aconteceram quando o povo saiu do Egito.
coisas extraordinárias. Ordinário é uma coisa comum. Extraordinário é algo extremamente interessante, algo incrível, algo indescritível. Então, maravilhoso conselheiro uma pessoa que tem essa autoridade de decidir, de fazer planos, de tomar decisões. Quem que foi assim famoso na vida? Salomão. Lembra que ele recebeu a sabedoria? Coloca-se uma criança diante de Salomão e fala: essa diz que é a mãe dele, e aquela é a mãe dele. E Salomão fala: então corta e divide para os dois, para as duas. Não, a mãe verdadeira fala: dá para ela, mas não mata meu filho. Ele fala: ela é a mulher, é a mãe da criança. A sabedoria extrema, tudo isso estava nesse maravilhoso conselheiro. Então o governo de Cristo, o padrão do governo é sobre milagres, é sobre as maravilhas e as decisões mais perfeitas e excelentes que nem se pode imaginar. E aí depois diz assim: Deus forte. A palavra Deus, escrita aqui, se refere à força, porque Deus tem vários significados, vários momentos do Antigo e do Novo Testamento usa a palavra Deus. E aqui fala Deus forte. E um dos significados em relação ao homem, porque a palavra Deus algumas vezes é usada em relação ao homem, e nesse contexto é justamente em relação a um governo forte. Essa descendência da luz terá um governo muito forte. Pai da eternidade. A ideia de pai é o quê? Progenitor, aquele que gera, aquele que é o cabeça da família. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja, e também dá a ideia de benevolência, respeito e honra. Cristo não só é o líder, o cabeça, mas com todo respeito e honra. Tudo isso significa a palavra Pai. A palavra Pai tem todo esse efeito. E fala Pai da eternidade. É um cabeça de família, é um cabeça da igreja que tem um governo eterno. Ou seja, quanto tempo? Essa palavra eternidade no hebraico também tem a ideia de tempo. Quanto tempo o governo permanece no trono? Quanto tempo o presidente fica lá? Quanto tempo Cristo vai governar e reinar? Ele é o cabeça durante toda a eternidade, Pai da eternidade, e depois fala príncipe da paz. E a palavra príncipe é uma das mais importantes desse texto, porque a palavra príncipe significa pessoa com autoridade imediata. Como para a gente ter uma noção, o que significa uma autoridade imediata? Davi estava fugindo de Saul, e quando Davi fugia de Saul, ele teve um momento que ele teve que ir lá para os filisteus, e quando ele chega lá, o rei dos filisteus dá uma cidade para Davi, e Davi foi governar sobre uma cidade. Naquele momento, dali para frente, ele tinha autoridade na cidade. Quando Jesus vem, ele tem a mesma ideia. Jesus vem e ele recebe essa autoridade. Por isso ele diz no final, depois da ressurreição: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Essa é a ideia do príncipe. Mas também o príncipe é aquele que é o príncipe do comandante, ou o comandante do exército celestial. Lembra lá em Josué, que Josué encontra com o arcanjo Miguel e ele tem que tirar as sandálias, porque ele está falando com o príncipe dos exércitos do Senhor. É aquele que tem autoridade imediata sobre todos os anjos, que é Jesus. Mas a palavra príncipe também significa o principal dos sacerdotes. É a mesma palavra quando Esdras, lá no livro de Esdras, recebe a autoridade sobre todos os sacerdotes. Ele é o príncipe. Tudo isso está contido nesse texto. E pasmem, a profecia fala que o chifre pequeno que surge na cabeça daquela besta abominável e que era uma coisa assustadora, esse pequeno chifre vai ter uma autoridade igual a esta. A ideia do príncipe que fala sobre a autoridade imediata de Jesus é a mesma profecia do Apocalipse 17, o chifre pequeno, é a mesma ideia. O
tamanho da autoridade que nós iremos enfrentar. Só que entre o chifre pequeno e o príncipe da paz, quem tem o governo eterno, quem é o Deus forte, quem é o Pai da eternidade, quem é o maravilhoso conselheiro? Então nós olhamos para esse Jesus, a quem descendeu do céu, vindo do Pai, para nos governar. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Amém? Vamos nos ajoelhar e vamos falar com esse Pai maravilhoso e com seu Filho.